A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu vi o suor de anos, o lar que construímos com tanto sacrifício, ameaçado por uma dívida impagável. A notificação de leilão na porta, o medo de ver minha família desamparada, eram uma prova que parecia esmagar a alma. Será que em meio a um vale de sombras como esse, a mão de Deus ainda pode assinar um cheque e pagar o impossível? Eu nunca imaginei que passaria por uma angústia tão profunda. Sempre procurei andar nos caminhos do Senhor, servir na casa de oração como cooperador, e em meu coração o desejo de dar o melhor à minha família era inabalável. O lar que habitávamos não era apenas uma casa, irmãos, era a materialização de um sonho. Cada tijolo, cada reforma, cada móvel ali dentro tinha a marca do nosso esforço, do suor derramado por anos e anos de trabalho honesto. Não era um aluguel que me tirava o sono, mas sim a certeza de que aquele pedaço de chão, o único patrimônio de uma vida inteira, corria o risco iminente de nos ser arrancado. Aquele endereço era o refúgio, o porto seguro dos meus filhos, o lugar onde a orquestra ensaiava o inário na alegria dos domingos, o ambiente que havíamos decorado com as lembranças de tantos cultos e reuniões abençoadas. A ruína começou de forma quase imperceptível, como uma fresta no telhado que, com o tempo, vira uma goteira incessante. Decidi investir em um negócio, uma oportunidade que parecia promissora, com a única intenção de oferecer mais conforto e segurança àqueles que eu amava. Lembro-me das noites em que eu e minha esposa, de joelhos, pedíamos a Deus a direção, a bênção sobre aquele novo empreendimento. Havia fé, havia esperança. Mas o caminho, irmãos, se tornou um labirinto escuro. Imprevistos surgiram, clientes desapareceram, e o que era para ser uma bênção virou um fardo pesado. O dinheiro que eu tinha guardado, fruto de anos de economia, se foi. Em desespero, comecei a buscar empréstimos, a tentar remediar, a tapar um buraco abrindo outro ainda maior. Cada ligação de cobrança era uma pontada no peito. Cada envelope que chegava na caixa do correio me gelava a espinha antes mesmo de ser aberto. A dívida crescia, incontrolável, como uma onda gigante prestes a engolir tudo. As noites se tornaram longas e silenciosas. Eu me deitava ao lado da minha esposa, fingindo dormir, mas minha mente estava em ebulição. O som da respiração dos meus filhos nos quartos ao lado me apertava o coração. Como eu poderia protegê-los? Como poderia olhar para eles e não sentir a culpa e o medo me esmagando? Eu, que sempre procurei ser um espelho de fé e retidão para a mocidade da nossa comum, agora me via prostrado, sem forças, com a alma em um vale de sombra que parecia não ter fim. O peso daquelas cifras impagáveis não era apenas financeiro, era um peso espiritual, uma opressão que tentava sufocar minha fé, me fazer duvidar do cuidado de Deus. Mas eu sabia, no íntimo, que a obra dele era perfeita e que se eu passava por aquilo, havia um propósito. Ainda que meus olhos carnais só enxergassem a escuridão, eu clamava, mesmo que em sussurros, para que a sua luz se manifestasse. E a luz estava para vir. Acordávamos cedo em nosso lar, na simplicidade que Deus nos havia concedido. O cheiro do café invadia a pequena cozinha, misturando-se à doçura do pão fresco. Meu filho, ainda pequeno, trazia uma alegria despretensiosa para as manhãs, e ver sua inocência era um combustível para os meus dias. Minha esposa, com o sorriso sereno, era a companhia e o apoio que Deus me enviou. E juntos, depois de uma oração rápida de gratidão pelo novo dia, seguíamos para nossa mercearia. Para nós, aquele balcão e aquelas prateleiras não eram apenas um negócio, mas a materialização de um sonho, de prover para nossa família com o suor do nosso rosto, abençoados pelo Senhor. A rotina era um ritmo de vida que eu amava. No meio dos afazeres da mercearia, entre o atendimento aos clientes e a organização dos produtos, sempre havia um espaço para a oração, um louvor em voz baixa enquanto trabalhava. A fé era a bússola que orientava cada passo. E quando chegava o dia de culto na casa de oração, tudo parecia se alinhar. Sentar no banco, ao lado da minha esposa e com nosso pequeno no colo, ouvindo a orquestra, sentindo a palavra vibrar no ar,
Era um bálsamo para a alma. Naqueles momentos, todas as preocupações do mundo pareciam dissolver-se na presença de Deus, e eu me sentia seguro, grato pela comunhão da irmandade e pela paz que só o Senhor pode conceder. Eu me lembrava com clareza dos ensinamentos que eu via na mocidade, sobre a perseverança e a confiança em Deus. E foi com essa convicção que eu me lançava ao trabalho, certo de que a providência divina jamais nos faltaria. Acreditava que a prosperidade viria, não como um luxo, mas como uma ferramenta para servir melhor a obra. Era com esse pensamento que eu analisava os livros caixa, as notas, os pequenos detalhes financeiros da nossa mercearia. Tudo parecia estar no seu devido lugar, mas uma pontada de preocupação, um pensamento fugaz, às vezes teimava em passar pela minha mente. Por trás dos sorrisos que trocávamos com a Irmandade, por trás da fachada de tudo bem que nos esforçávamos para manter, eu comecei a sentir uma mudança sutil. As vendas, que outrora pareciam fluir com naturalidade, agora exigiam de mim um esforço cada vez maior. As horas na mercearia se estendiam, e mesmo assim, o resultado no final do dia parecia não acompanhar a intensidade da minha dedicação. Eu me via repondo mercadorias, limpando o chão, organizando as prateleiras até tarde da noite, sob a luz fraca das lâmpadas, e o silêncio do lugar começava a ecoar uma angústia crescente. Minha esposa, sempre atenta, também percebia. Eu a via por vezes fitando o horizonte com um olhar distante, ou suspirando baixinho quando pensava que eu não estava prestando atenção. Havia uma leve tensão em seus ombros quando ela achava que eu não estava olhando, um sinal quase imperceptível, mas que não passava despercebido ao meu coração. Ela nunca reclamava, sua fé era inabalável e seu apoio uma rocha. Mas eu sabia que ela sentia a brisa fria de uma preocupação que começava a rodear o nosso lar, ainda que a gente tentasse, a todo custo, espantá-la com orações e hinos de louvor. O sonho da mercearia, aos poucos, ganhava contornos mais pesados, e a leveza de antes começava a ser substituída por uma carga invisível que eu sentia sobre os meus ombros. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu já tinha as mãos cheias com a mercearia, tentando fazer os números fecharem, equilibrando as notas dos fornecedores e as parcelas dos bancos. A semente do endividamento, plantada com a melhor das intenções, começava a germinar, e suas raízes apertavam meu peito. Eu via o cansaço no olhar da minha esposa, os pequenos desejos do meu filho que eu não conseguia mais atender sem um peso na consciência. A visão de um futuro melhor, antes tão clara, agora estava embaçada pela neblina da incerteza financeira. Aquele pequeno capital de giro que eu havia conquistado com tanto suor estava se esvaindo, e as contas fixas, essas sim, eram certeiras e impiedosas. A cada fatura que chegava, a cada boleto que vencia, eu sentia um nó na garganta, uma opressão na alma que me tirava o sono e, às vezes, até a vontade de orar com fervor na casa de oração. Numa noite, já muito tarde, depois de um dia exaustivo na mercearia, eu estava na sala. A luz fraca do abajur mal iluminava os papéis espalhados pela mesa. Os números eram implacáveis, não havia matemática que fizesse a conta fechar. Meu filho já dormia profundamente no quarto, minha esposa descansava, e eu me sentia um peso, um fardo para aquela família que eu tanto amava. Navegando pela internet em busca de qualquer centavo extra que pudesse aparecer, meus olhos, já pesados de cansaço, caíram sobre um anúncio que parecia uma resposta divina, um oásis no meu deserto de preocupações. Renda extra garantida com investimentos inteligentes, sem sair de casa, lucros rápidos e seguros. A promessa brilhava na tela do meu computador como uma esperança proibida, mas tão tentadora. Meu coração de pai e provedor, desesperado por uma saída, justificava aquele pequeno desvio. É só um pouco, para dar uma aliviada nas contas do mês, para conseguir repor o estoque sem atrasar mais um fornecedor. Deus há de entender que é para o bem da minha família. Eu hesitei, claro. A voz da consciência, o temor a Deus que sempre me guiou, sussurrava sobre os perigos das facilidades e dos caminhos tortuosos. Mas a angústia era grande demais, o desespero um fardo pesado demais para carregar sozinho. Naquela madrugada silenciosa, com a tela do computador refletindo o brilho da minha própria aflição, eu preenchi o formulário.
O primeiro contato foi rápido e profissional, com a promessa de um consultor que me guiaria para o sucesso financeiro. Eu decidi, na minha fraqueza humana, colocar uma pequena quantia, quase irrisória perto do que devia, apenas para testar, como disse a mim mesmo, tentando aplacar a culpa. Era uma aposta, um salto no escuro, com a oração silenciosa de que Deus, em sua infinita misericórdia, não me desamparasse nesse caminho que eu sabia, lá no fundo do meu enganoso coração, ser um atalho perigoso. Aquele primeiro deslize, impulsionado pela boa intenção e pelo desespero, abriu a porta para uma série de escolhas que me levariam a um buraco ainda mais fundo. O suposto lucro rápido nunca veio na proporção prometida. Em vez disso, surgiam novas oportunidades de investir mais, de aproveitar a próxima onda, de não perder o timing. Eu me vi preso num ciclo vicioso de tentar cobrir uma dívida com outra, de buscar uma solução mágica para problemas que só a mão de Deus poderia resolver. Cada ligação que eu recebia daquele consultor, cada e-mail com novas propostas, era um passo a mais na areia movediça. A cada pequena esperança que surgia, a decepção era maior e a vergonha de ter me envolvido naquilo me consumia por dentro. Eu, que sempre busquei ser um exemplo na obra, um cooperador zeloso, agora carregava esse segredo, essa falha que me afastava do meu próprio propósito e me fazia sentir indigno de estar à frente do púlpito, guiando a Irmandade em oração. O sorriso que eu forçava nos cultos oficiais escondia uma alma aflita e um coração que batia no ritmo do medo e da culpa. Aquele sufoco inicial dos telefonemas e o suor frio não eram mais um pico, mas a rotina exaustiva do meu dia. Eu já não dormia direito, as noites se estendiam em cálculos impossíveis e promessas vazias a mim mesmo de que o amanhã traria um milagre. Mas o amanhecer só revelava mais boletos, mais ligações de números estranhos e o peso crescente da mentira. Para minha esposa, eram horas extras ou burocracias demoradas. Na verdade, eu estava sozinho no escritório vazio, tentando em vão fechar as contas, ou no limite da vergonha, pedindo empréstimos a conhecidos que mal me olhavam nos olhos, tecendo uma complexa teia de engano. Minha irritação crescia como uma erva daninha na alma. Uma pergunta simples da minha esposa sobre as finanças ou um pedido inocente dos meus filhos eram gatilhos. Eu explodia por dentro e, para meu pesar, por fora, com uma aspereza que me assustava. Via o olhar confuso deles, mas a vergonha me impedia de recuar. Eu me afastava, não só da família, mas da própria Irmandade. Na casa de oração, eu sentava no banco, tentava cantar os hinos, mas as palavras pareciam me queimar a garganta. Como levantar as mãos para Deus com um coração tão pesado de segredos? Como estar no púlpito, servindo a mocidade, dando conselhos, quando minha própria vida desabava em um abismo que eu mesmo cavara? Eu comecei a pensar que talvez, se eu me dedicasse ainda mais à obra de Deus, Ele me perdoaria ou me tiraria daquele poço. Aceitava todas as escalas de visitação, me voluntariava para qualquer tarefa na casa de oração, orava com os enfermos com uma unção que eu mal entendia de onde vinha, pois meu próprio coração estava em ruínas. Era uma tentativa desesperada de barganhar com Deus, de compensar meu erro com serviço, como se minhas boas obras pudessem, por si só, apagar a mancha daquele fardo de dívidas e mentiras. Por fora, eu mantinha a imagem do cooperador forte, fiel, um pilar da comum. Por dentro, eu era um homem oco, devorado pela angústia, oprimido por uma escuridão que parecia sugar toda a minha força e esperança dia após dia. Só que o pior ainda não tinha aparecido. Os avisos bancários se tornaram incisivos, as ligações ameaçadoras. Uma tarde no escritório, uma carta com timbre de advocacia escorregou das minhas mãos. Meu coração disparou, um frio gélido na espinha. Execução de garantia. Leilão extrajudicial. A palavra leilão ecoou na minha mente como um sino fúnebre. Naquela noite, eu vi algo que me gelou até a alma, transformando meu medo abstrato em uma realidade palpável e cruel. Minha casa, o lar construído com sacrifício, onde meus filhos nasceram, estava prestes a ser arrancada de nós. O envelope, que até então parecia apenas mais uma conta comum, revelou seu verdadeiro e cruel conteúdo. A caligrafia oficial do remetente já me gelava a alma, mas foram as palavras em negrito, citação judicial e, logo abaixo, leilão de imóvel, que estraçalharam o último fiapo de esperança.
Senti o sangue fugir do meu rosto, deixando uma palidez mortal que logo foi notada. Minha esposa, que estava na cozinha preparando o almoço, viu meu corpo enrijecer na soleira da porta, o papel nas minhas mãos tremendo como folhas secas ao vento forte. O ar em meus pulmões virou chumbo, e cada respiração era um esforço doloroso. Ela se aproximou, um brilho de apreensão nos olhos. Não precisei dizer nada. O olhar que ela lançou para o documento e depois para mim, carregado de uma mistura de desapontamento, medo e uma dor profunda, foi como uma lança atravessando minha alma. Eu tinha prometido protegê-la, sustentar nossa família, ser o refúgio seguro. E agora, ali estava eu, o cooperador, o homem que pregava a confiança em Deus, com a casa prestes a ser arrancada debaixo dos nossos pés. O silêncio que se instalou entre nós era mais ensurdecedor do que qualquer grito, repleto de promessas quebradas e um futuro incerto. Naquele instante, o peso das noites em claro, das mentiras sussurradas para acalmar seus questionamentos, das orações vazias que eu murmurava na escuridão do quarto, tudo desabou sobre mim com a força de um tsunami. Lutei para conter as lágrimas, para manter a fachada, mas meu corpo me traiu. Um tremor incontrolável subiu pelas minhas pernas e se espalhou por todo o meu ser. Senti uma ardência na garganta e um nó apertado no peito. A casa de oração, a irmandade, a obra de Deus, tudo parecia tão distante, tão inatingível para um homem tão falho e desesperado como eu. Corri para o banheiro, a face molhada não só pelo suor frio, mas pelas lágrimas que finalmente ousavam escapar, quentes e amargas. Escondi-me ali, com a porta trancada, o som da minha própria respiração ofegante preenchendo o pequeno espaço, enquanto a notificação de leilão caía dos meus dedos trêmulos para o chão frio. A palavra leilão parecendo ecoar na minha mente como um réquiem para tudo que eu havia construído. A casa, que era o símbolo do nosso lar, do nosso refúgio, estava oficialmente condenada. O abismo se abria e eu sentia que estava caindo sem parar. A vergonha era esmagadora e a sensação de que Deus havia se afastado de mim era a mais cruel das verdades. Eu não era apenas um homem falido, eu era um pai que não podia mais prover, um marido que não podia mais proteger e um cooperador que sentia ter envergonhado o próprio nome de Deus. Ali, no chão do banheiro, encolhido em minha miséria, desejei desaparecer, que a terra me engolisse. O vale da sombra da morte, antes uma metáfora bíblica, tornava-se uma realidade escura e palpável, e eu estava no centro dele, sem forças para levantar, sem fé para olhar para cima. O fundo do poço tinha um cheiro de desespero e um gosto amargo de derrota. Aquele trecho da palavra, lido com tanta autoridade e unção, tinha sido um bálsamo para minha alma ferida. Uma pequena fresta de luz num quarto escuro. Mas, mesmo com a paz sutil que começava a germinar, o peso da realidade ainda era esmagador. Eu sentia os olhos inchados de tanto chorar, e cada respiração parecia carregar o fardo de um mundo inteiro. Meus joelhos ainda doíam, não só da posição de oração, mas de uma exaustão que parecia ter se enraizado nos meus ossos. Olhei para a irmandade ao redor, para os rostos serenos que cantavam os hinos, e uma pontada de inveja me transpassou. Como eles conseguiam? Como era possível ter tanta fé, tanto sossego, quando meu lar estava prestes a ruir? O culto avançava, e após a palavra, o ancião convidou a irmandade para louvar a Deus com mais um hino. Foi anunciado o hino 493, Deus velar por ti. O som da orquestra encheu o salão da comum, e desta vez não era apenas melodia, era uma voz que parecia vir do mais profundo da minha alma. Os violinos choravam em uma harmonia tão doce que me parecia que o céu se abria, e as trombetas e trombones soavam com uma solidez que falava de um Deus que jamais falha. Eu tentei cantar, mas minha voz falhou na garganta, embargada por um nó de emoção. As lágrimas, que eu pensava terem secado, voltaram a rolar quentes pelo meu rosto. A letra do hino se desdobrava diante de mim como uma profecia pessoal, cada verso uma resposta direta ao meu tormento. Não falte a fé, mas crê somente. Na dor, tristeza e aflição, por ti, Jesus, o Onipotente, sempre estenderá sua mão. Essa frase me acertou como um raio. Era exatamente o que eu precisava ouvir.
Minha fé estava falhando, minha dor era profunda, minha aflição constante. E ali, na casa de oração, Deus me lembrava que a sua mão estaria estendida. Eu senti um calor no peito, uma sensação de que não era apenas uma melodia, mas uma promessa viva, pulsando em cada nota. O segundo verso foi ainda mais visceral, mais tocante, mais direto à minha situação. Se te faltar um pão na mesa, se esmorecer o teu viver, por ti, Jesus, em sua grandeza, virá com seu poder. Pão na mesa, essa era a minha angústia diária. O medo de não ter para os meus filhos, de vê-los sem o básico, de perder o teto sobre suas cabeças. Aquelas palavras não eram apenas um cântico, eram a voz do Pai Celestial, respondendo ao meu clamor mais íntimo. Eu via a cena da nossa casa, as paredes que agora pareciam se fechar sobre nós, a notificação de execução que me tirava o sono, e Deus me dizia, através daquele hino, que Ele viria com seu poder. Eu não sei explicar o que aconteceu naquele momento. Não foi uma visão ou uma audição extraordinária, mas uma certeza inabalável que se instalou no meu coração. Uma força nova, uma paz que ultrapassava todo entendimento, começou a me envolver. O coro final, Deus velará por ti, com o seu grande amor, sim, velará por ti, velar ao Senhor, foi cantado pela Irmandade com uma convicção que me puxou para cima. Eu não estava mais prostrado, embora as lágrimas ainda molhassem meu rosto. Eu estava de pé, no meu lugar no banco de madeira, sentindo uma presença real, tangível, do alto. A casa de oração, antes um lugar onde eu me arrastava por dever, tornou-se um santuário de socorro divino. Saí da comum naquele domingo com os olhos ainda vermelhos, sim, mas com um espírito diferente. O problema da dívida, da execução, do leilão não tinha desaparecido. A conta bancária continuava vazia, os prazos se apertavam, as ameaças pairavam. Mas dentro de mim algo tinha mudado. Aquele hino, aquela palavra, não apagaram a tempestade lá fora, mas acenderam uma lamparina no meu barco, um farol na escuridão. Eu tinha a certeza, pela primeira vez em meses, de que Deus realmente velaria por mim. E essa certeza, mesmo sendo um fiapo de esperança, era tudo o que eu precisava para não afundar de vez. Era o primeiro socorro, a primeira respiração em meio a um afogamento iminente. E eu sabia, lá no fundo, que não seria o último. Eu cheguei em casa naquela noite, a porta de madeira parecia pesada, carregando o peso da minha consciência. No corredor, cada passo ecoava a minha ruína iminente. Minha esposa estava lá, o aroma do chá tentava acalmar, mas não a minha alma. Tentei simular normalidade, mas minhas mãos tremiam, a voz presa na garganta. Ela me olhou, e o desespero em meus olhos deve ter sido inconfundível. Com sua doçura, veio até mim e perguntou o que me afligia. Naquele instante, a muralha de meses, de anos de mentiras, desmoronou. As palavras engasgaram em um choro que me consumia. Caí de joelhos, não em oração, mas sob uma vergonha avassaladora. As lágrimas quentes lavavam as falsidades que eu contava a mim mesmo e a ela. Confessei cada dívida, cada erro fatal que nos levava à beira do abismo. Ela não recuou. Seu abraço foi um bálsamo firme, sem julgamento, puro amor. Ela me ergueu, sentou-se ao meu lado e com a voz embargada, mas serena, disse: "Vamos orar, meu esposo. Entreguemos tudo nas mãos de Deus. Ele jamais nos desamparará." Naquela noite, oramos juntos, e um fio de esperança, finíssimo, começou a se tecer no meu coração dilacerado. No dia seguinte, a luz do sol na janela não apagou a dor, mas trouxe clareza para o próximo passo. Eu precisava de mais. A humilhação de confessar a minha esposa foi só o começo. Eu sabia que necessitava do amparo da casa de oração, da orientação daqueles que Deus constituiu na obra. Com o coração ainda em carne viva, mas impulsionado por uma fé incipiente, procurei o ancião e o cooperador da nossa comum. O caminho até a casa do ancião parecia uma eternidade, cada passo uma batalha contra o orgulho e o medo. As mãos suavam, a garganta seca. Ao vê-los, sentados ali com o semblante de Deus, a vergonha quase me impediu de abrir a boca.
Comecei a falar, as palavras saíam quebradas, embargadas, detalhando cada conta atrasada, cada ameaça legal, a falência do meu negócio, a perspectiva de perder o teto de minha família. Falei da opressão que me sufocava, da falta de fé que me fez esconder tudo. Cada palavra era como arrancar um pedaço de mim, mas também como liberar um peso de 1000 quilos da minha alma. Eles me ouviram com paciência e amor que só o Espírito Santo pode conceder. Não houve recriminação, apenas o acolhimento da irmandade. O ancião, com sua voz grave e mansa, e o cooperador, com seu olhar de compaixão, me orientaram com a palavra. Meu irmão, Deus é fiel. O importante é a sinceridade do teu coração. Não desista, Deus é poderoso. Estenderam as mãos sobre mim, e a oração que fizeram ali foi bálsamo para as feridas da minha alma. Senti a presença de Deus, a promessa de que Ele não abandona os que clamam. Saí de lá mais leve, não porque os problemas sumiram, mas porque a carga da culpa e do segredo foi entregue aos pés do Senhor. Naqueles dias que se seguiram, o relógio não parou, mas a angústia paralisante que me sufocava começou a ceder lugar a um fio de esperança. Não foi uma resolução instantânea, um passe de mágica que removeu a montanha de dívidas, mas sim um processo gradual, um mover de Deus que se manifestava em cada detalhe, em cada irmão que ele levantava para me estender a mão. A providência divina era visível. Lembro-me das noites em que, após um dia exaustivo de preocupações, a campainha soava suavemente. Ao abrir a porta, encontrava uma sacola com alimentos fresquinhos, deixada por um irmão ou irmã que, sem proferir uma palavra sequer, apenas me olhava com compaixão, me entregava um silencioso "a paz de Deus" e se ia, deixando para trás não apenas o sustento material, mas a certeza de que eu não estava sozinho. Eram gestos de carinho que aqueciam a alma, transformando a tristeza em gratidão. Era a obra da piedade se manifestando de forma tão singela e tão profunda no meu dia a dia. Outras vezes, ao sair da casa de oração após o culto, um envelope branco e singelo aparecia discretamente em minhas mãos. Não havia remetente, nenhuma ostentação, apenas uma pequena quantia que para nós significava muito, para comprar algo que faltava, para pagar uma conta urgente. Era o sentir de Deus nos corações da Irmandade, que com seu amor e discrição supria o que eu sequer havia expressado em palavras. Aqueles gestos eram pequenos milagres que me ensinavam a confiar. O irmão advogado, uma ferramenta nas mãos de Deus, não me deixou. Sua voz calma, transmitindo a paz de Deus, se tornou um bálsamo em meio à tempestade. Ele trabalhou incansavelmente, analisando cada contrato, cada vírgula. Eu o ouvia explicar as brechas legais, os caminhos que eu, na minha inexperiência e desespero, jamais conseguiria enxergar. Ele mostrou aos credores que uma execução judicial demorada e custosa talvez não fosse o melhor caminho para eles, abrindo uma porta para a negociação que eu julgava impossível. Assim, os credores, antes inflexíveis e impiedosos, começaram a mostrar sinais de abertura. A primeira proposta que veio ainda era pesada, mas já não era o abismo da execução imediata. Era uma tábua de salvação que Deus me jogava no meio do oceano. O irmão advogado, com a sabedoria que vinha de Deus, me orientava em cada passo, em cada contraproposta. Era um jogo de paciência, de fé, onde cada avanço era um testemunho vivo do poder de Deus. O leilão do nosso lar, aquela sombra que pairava sobre nós, parecia recuar, centímetro por centímetro, à medida que Deus movia os corações e as circunstâncias. Eu sabia que a batalha ainda era longa, mas a solidão e o desespero tinham sido substituídos pela certeza da providência divina e pelo calor incondicional da Irmandade. A paz, irmãos! Hoje, olhando para trás, vejo com clareza o abismo de onde o Senhor me tirou e a montanha de bênçãos que Ele ergueu em meu caminho. Aquela paz que o anjo trouxe, que se fez real no parcelamento da dívida e na dissipação da ameaça de leilão do nosso lar, não foi um alívio momentâneo. Foi o início de uma restauração profunda. Em casa, o silêncio da apreensão deu lugar aos risos dos meus filhos, aos sussurros de minha esposa na oração da manhã e a uma leveza que anos não sentíamos.
As paredes que antes pareciam desabar sobre nós, agora abrigam a tranquilidade de um lar onde o temor de Deus habita e reina. Minha saúde, irmãos, que havia se fragilizado tanto com as noites sem sono e a constante angústia, voltou a florescer. As dores no corpo, a mente cansada e o semblante abatido foram substituídos por um vigor renovado. Eu já não me sentava no banco da casa de oração com um peso quase insuportável na alma. Hoje, cada hino entoado é um brado de gratidão. Cada palavra ouvida é um alimento para o espírito. O meu nome, que esteve manchado por credores e desconfiança, foi limpo, não apenas no papel, mas no coração de muitos que acompanharam meu calvário. A dignidade, que pensei ter perdido para sempre, o Senhor me restituiu em dobro. Na obra de Deus, a liberdade de servir retornou plena. Como cooperador, eu sentia o fardo de minhas preocupações pessoais me impedindo de me entregar por completo. Agora, cada palavra de exortação, cada oração que dirijo, brota de um coração liberto e grato. A mercearia, embora readequada e menor, prospera com a bênção do Altíssimo. Não mais busco fortunas ilusórias, mas o sustento diário com a paz que excede todo o entendimento. A cada manhã, ao abrir as portas, não sinto o desespero do passado, mas a certeza de que a mão de Deus está sobre nós. O contraste com aqueles dias cinzentos, de portas fechadas e alma em pedaços, é gritante. Hoje, sinto-me como um novo homem, com um novo propósito, tudo pela misericórdia do Senhor. Se essa obra fala ao teu coração, continua ouvindo até o fim, pois a glória é só de Deus. Eu agradeço a Deus por ter me sustentado até este ponto, por ter permitido que eu compartilhasse esta obra tão profunda que Ele realizou na minha vida. O que eu aprendi, irmãos, nestes anos de tribulação e de um deserto tão árduo, é que a fé genuína se prova na fenda da rocha, quando não há mais para onde correr. Eu me deixei levar pela ilusão de um dinheiro fácil, pela promessa de um negócio que parecia a solução para todas as minhas preocupações, mas que, na verdade, era a porta para uma ruína que quase levou meu lar e a paz da minha família. Eu entendi que não devemos depositar nossa confiança em coisas efêmeras, nem nos conselhos de homens, por mais bem-intencionados que sejam, se não estiverem alinhados com a direção do alto. É preciso vigiar, e muito, as amizades e as propostas que surgem, pedindo sempre a Deus discernimento para não nos desviarmos do caminho da retidão. Aquele período de desespero com o fantasma do leilão pairando sobre a nossa casa me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas na presença de Deus e no amparo da Irmandade. Eu falhei, confiei mais na minha capacidade e no meu entendimento do que na providência divina, e paguei um preço alto. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, não me desamparou. Ele me perdoou e me levantou, mostrando que seu amor é maior que qualquer erro. Eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo esta obra que Ele fez na minha vida, e a Irmandade que me sustentou em oração nos momentos mais difíceis. Que esta obra sirva de encorajamento para todos nós. Por mais que as tempestades da vida tentem nos abater, o Senhor é fiel para nos socorrer. Nunca desista de buscar a face de Deus, pois Ele tem o poder de virar qualquer quadro, mesmo quando a dívida parece impagável e a ruína é iminente. Se esta obra falou com teu coração, deixe o teu "A Paz de Deus" nos comentários. E se você deseja ouvir outra obra poderosa, onde Deus mostrou seu poder em um momento de vida ou morte, eu te convido a assistir Acordei na UTI e Vi um Anjo. Que Deus abençoe a todos.